Sim, Tânia, o Zotero tem que aparecer uma abinha. Eu vou compartilhar minha tela então já com vocês. Deixa eu só me achar aqui. Porque quando não aparece, tipo, eu abri o meu Word aqui, estou abrindo ele aqui, tem que aparecer essa aba no teu Word, tem que aparecer essa aba do Zotero. Se não apareceu essa aba do Zotero, a primeira dica que a gente indica é fecha o Word, fecha Excel, fecha tudo que é da Office, recurso do Office, vai lá no teu Zotero. Uma dica importante se vocês usam o pacote Office é que às vezes o Outlook fica minimizado lá na bandeja, então ele está rodando o Office por trás, mas a gente não se dá conta. Então pode ser interessante ir lá na bandeja e fechar completamente, encerrar o processo do Outlook também, porque ele pode acabar tendo uma influência da gente não conseguir fazer a instalação do plugin do Zotero. Às vezes fica no escondido, mas tá lá. Daí tu vem em editar preferências. Assim, às vezes vocês podem ter a participação especial da minha gata louca, que ela participa sempre dos treinamentos. É uma coisa assim bem complicada. Então, daí eu abro aqui as minhas preferências e venho fui lá em editar preferências, aquele lugar onde a gente faz 99% das coisas. E daí tu vem na citação e vem aqui nessa outra subaba aqui, processadores de texto. Às vezes, inclusive, como a Marina falou, fica escondido alguma coisa que não realmente, não trancou realmente. Então, daí tu precisa, às vezes, até reiniciar o computador, né? E daí vem aqui e pede para reinstalar o suplemento. Essa é a primeira dica para que apareça tanto no VR Office quanto no Windows, no Word, né? É essa dica, vir aqui, fechar tudo e vir aqui reinstalar o suplemento ou instalar o suplemento, dependendo do caso. Se mesmo assim não aparecer, aí pode ser que precise de outras coisas. Bom, uma coisa, quando a gente abre também, o que pode estar acontecendo? A gente reinstalou o suplemento, teoricamente está ali, está constando como reinstalado. Luísa, tu consegue abrir na tua barra de ferramentas as extensões para ele mostrar que a extensão está ativada também? Tá, no Word, né? Não, no próprio Zotero. Tá. Assim que eu esqueci que eu tinha que ter pego uma biblioteca que não fosse tão lenta, tão cheia de coisa, então meu Zotero tá meio lento hoje. Quando você tem uma biblioteca com mais de 20, não, acho que eu tenho mais de 50 mil itens, ela às vezes começa a ficar meio lenta, então... extensão. Aqui. Isso. Então, se vocês olharem ali, está aparecendo Zotero Word for Windows Integration. Se aparece a opção de desabilitar, significa que ela está habilitada. Então, isso é um primeiro elemento para conferir. Bom, eu reinstalei e aparece como habilitado. Mesma coisa no LibreOffice, aparece como habilitado. Perfeito. Então, isso é uma coisa que se a gente está vendo isso, a princípio, do ponto de vista do Zotero, a coisa está instalada. No Word, o que acontece? A primeira vez que a gente abre o Word, depois que a gente fez a instalação, algumas vezes ele vai aparecer bem lá em cima, ali perto da régua, naquela parte superior, vai aparecer uma mensagem que diz alguma coisa de habilitar macros.
a gente tem, ou pelo menos eu tenho, a tendência de ignorar essas mensagens e sair clicando no X para tudo. Só que nesse caso a gente precisa habilitar as macros. Por quê? Porque o Zotero usa macros para poder criar os campos. Então, quando a gente vê isso pela primeira vez, a gente clica em habilitar. E aí, depois de um tempo, ele pensa um pouquinho, e aí a aba do Zotero acaba aparecendo ali perto da aba de desenvolvedor, ou dependendo da edição do Word, perto da aba de ajuda também. Tá? Então, isso é um outro ponto. Já aconteceu comigo de ser alguma coisa de habilitação de suplementos no Word, mas aí era porque, por algum motivo, aquela instalação específica do Word estava com suplementos bloqueados, mas eu só vi isso acontecer uma vez. Em geral, reinstalando o suplemento, verificando se ele está habilitado e habilitando a macro dentro do próprio Office, isso consegue resolver, eu acho que 90%, 95% das situações em que o plugin não é instalado corretamente. Tá. Daí, se tiver ainda dificuldade, Tânia, entra em contato que a gente tenta descobrir qual outra possibilidade. Então, dúvidas ainda não temos dúvidas novas, então eu vou para cá. Eu tenho uma dúvida. Tu publicou o resultado da enquete, ela continua aparecendo para mim. Ah, não, peraí. Eu fiz a nova enquete e esqueci. Cadê? Tá aqui. Quando a gente tem um monte de coisa aberta, às vezes... É que eu só comentei, daí não... Aqui. Agora sim. Nós temos... Deixa eu ver. A próxima, então, que nós temos... Coisa para contar... É sobre... Ah, sim. Bom, vamos falar, então, sobre relacionamento. Acho que o relacionamento é meio que a gente já falou em algum outro modo, mas antes de falar dos relacionamentos, eu vou mostrar o nosso querido Zotero se transformando um pouco mais numa rede social. Cadê? Eu tenho que me achar aqui, me organizar melhor, porque isso aqui tá meio bagunçado. Algumas coisas, para quem fez os módulos de ERE, a gente não aprofundava tanto, então, dependendo, algumas coisas podem ser até novidades nesse nosso roteiro do Café com Zotero. Outras, talvez, se vocês já fizeram os módulos mais tradicionais, ou mesmo os módulos presenciais, como a gente fazia num período mais longo, então a gente acabava trazendo mais coisas. E aí, conforme forem surgindo as dúvidas em relação a essas funções, não deixem de perguntar. A gente, não sei se a gente chegou a falar, quem viu ou explorou a coisa dos grupos, né? Que alguma das coisas que o Mendeley tem mais do que o Zotero é a questão da rede social, né, acadêmica. Isso o Zotero tem se atualizado melhor, tipo, tem se... como é que chama? Evoluído mais nesse sentido? Mas tem um outro nome de atualização, mas é uma atualização informática. Bom, enfim, é que não tá ficando mais chique, sei lá, e daí ele também tá fazendo mais grupo, essa parte dos grupos e pessoas tá ficando mais dinâmica e melhor apresentável, digamos assim. E daí um exemplo que eu gosto de mostrar é, por exemplo, essa biblioteca da Fiocruz, que é uma biblioteca de grupo que qualquer pessoa pode vir aqui e tem contato com todas essas as referências que eles acharam interessantes e importantes sobre o assunto do coronavírus. Pode dar mais um? Gente, se vocês quiserem nos ignorar também, dá para alternar só para o compartilhamento de tela cheia da Luísa. Então, vocês não precisam ficar olhando para a gente, se não quiserem.
ali tem a opção de alternar bem do ladinho do compartilhamento da tela da Luísa, ali no MConf, alternar compartilhamento de tela para tela cheia. Isso também vai dar para vocês uma visualização completa da tela da Luísa. Daí vocês expandem o que eu estou mostrando aqui. Bom, eu fiz aqui um Ctrl mais no navegador. Peraí, eu acho que fica melhor do que... né? Tá bom. Eu acho que fica razoável. E daí, ó, eles têm uma biblioteca de grupo que apresenta vários documentos e eles separaram, tipo, por ser comunicação e informação, diagnósticos de testes, a ética, etiologia, estudos clínicos, tudo são documentos que eles foram encontrando e atualizando. E até, por exemplo, esse aqui que parece um áudio. Tipo, acho que deve ser um podcast sobre... Exato, tem cara de ser podcast, mas a Nature tem podcast. Bom, esse é um problema de... que chique! A Nature tem podcast. Então é um podcast sobre o coronavírus. Então, vocês têm várias formas de se atualizar, né, sobre o assunto. E é um jeito bem interessante porque a Fiocruz é uma instituição conhecida na área de saúde, então todo aquele crivo que às vezes a gente tem que ter de consultar numa base de dados, será que esse periódico é bom, será que esse periódico não é bom? Quer dizer, na realidade já tem todo esse aval dos pesquisadores da Fiocruz fazendo essa leitura, fazendo essa identificação desses trabalhos. Então, é uma forma a mais de qualificar a pesquisa de referências de vocês, fazendo isso através de grupos que já têm pesquisadores da área. Então, principalmente se a gente está iniciando uma pesquisa ou não é bem a nossa área de atuação, ter isso é um reforço a mais e que lembra um pouco aquela questão lembrando dos passos do Super 8, da avaliação de pares. Então, a gente já tem uma avaliação de pares desse conteúdo, para além da própria avaliação do periódico, enfim, então já tem mais um elemento para qualificar essas referências como referências interessantes, né? Então, os grupos têm uma lógica bem interessante nesse sentido. E daí depois, além dos grupos, também tem as pessoas. Eu tenho como procurar as pessoas aqui. Eu vou procurar uns que eu já sei que mostram alguma coisa, porque tem uns que não mostram nada. Cadê? Aqui, Sérgio Calegari. Então, aqui ele começa. E daí aqui qual que é? A partir do momento que as pessoas começarem a realmente utilizar o perfil, seu perfil seu perfil do Zotero. Obrigada. E atualizarem ele e tudo mais, que daí isso entra a parte das minhas publicações, né? Que se eu venho aqui, agora eu na minha biblioteca direita, se eu venho aqui nas minhas publicações, aqui tem o que eu disse para o mundo que eu publiquei, tá? Então, se eu vier aqui me procurar, essa sou eu, nunca sei direito, porque eu tenho milhões de personalidades. Por que não está mostrando os outros dois? Deixa eu ver aqui no currículo vitae. Pelo visto, eu tenho que arrumar as minhas... Tem que dar uma sincronizada nas suas publicações. Tem que arrumar, tem que ver qual que é o meu usuário direitinho, que é uma outra coisa que me falta ver. E também, se tu quiser que não apareça o teu usuário, também isso tu tem como configurar quando tu vem aqui no teu perfil de usuário.
mas depois eu vou ter que ver o que é que eu estou fazendo errado. Mas aqui, por exemplo, tem um exemplo de um outro que fez o direito. Ele colocou a localização, as esquinas, a filiação dele e depois as publicações dele, todos os books, capítulo de livro, eventos, trabalhos apresentados em eventos, está tudo aqui. Artigo de periódico, patente, e tudo isso ficou aqui porque ele foi lá no roteiro dele, com o usuário dele, e disse, isso aqui fui eu que publiquei, é meu, pode fazer a divulgação, digamos assim, pode mostrar no meu perfil. Não é nada que tenha um preenchimento tão difícil como um currículo Lattes, por exemplo. É Não. simplesmente arrastar as publicações para o perfil. E, claro, a gente pode pensar, mas no Brasil a gente tem o Lattes, mas a vantagem dos perfis, tanto no Zotero quanto no Mendeley, é a visibilidade internacional dos perfis, que pode eventualmente levar a alguma possibilidade de colaboração com outros pesquisadores de outras instituições. É mais fácil para um pesquisador que não é do Brasil chegar num perfil do Zotero, chegar num perfil do Mendeley, do que chegar no currículo Lattes, por exemplo. Que hoje em dia tem todo um acesso mais fechado para evitar problemas, então a gente só consegue entrar com CAPTCHA, coisa assim. Então, pelos perfis dos gerenciadores, a gente tem uma visibilidade que vai um pouquinho além da área acadêmica brasileira, né? Então, pode ser um recurso interessante. E o caminho da ciência tem sido muito de utilizar essas redes sociais como uma forma de métrica para saber o impacto que a tua publicação está tendo na comunidade científica. Então, eu não sei ainda o quanto que o roteiro vai entrar nessa onda, porque ele tem uma outra questão que ele preza muito pela, digamos, privacidade. Coisa que o Mendeley não faz. O Mendeley, tipo, ele não tá nem aí, vai lá, pega, fica sabendo tudo que tu tá usando de dados e tá usando os dados que tu tem para o que ele quer. Um exemplo disso é a Scopus, por exemplo, ela tem a Scopus ela tem um índice, a Web of Science também tem um índice de quanto um determinado material aparece em redes sociais, mas a Web of Science usa mais coisas assim, como impacto no Facebook, impacto no Twitter, impacto em redes que são mais abertas em relação ao conteúdo. E o Mendeley, e a Scopus, como ela é da mesma empresa que produz o Mendeley, eles acabam conseguindo contar, tipo, quantas vezes as pessoas têm aquele material no Mendeley, esse tipo de coisa, porque como a biblioteca é toda online, eles conseguem ter essa visualização. Em princípio, não é, do ponto de vista científico, é interessante saber quantas pessoas estão usando, mas algumas pessoas podem se sentir incomodadas com o fato de que a empresa está sabendo absolutamente tudo que elas têm dentro da sua biblioteca de pesquisa. E daí, nisso, eu sei que o Zotero, ele é mais tipo, tu quer passar essa informação, tu passa, né? Então, sempre tem que permitir quando é alguma coisa. Eu sei, mas tem um programinha, eu vi, agora eu esqueci qual que é o nome, acho que eu não anotei, mas é porque com isso, por exemplo, o Mendeley tem a possibilidade de te dizer, tu tem essas na tua biblioteca, será que tu tem interesse de ler esses outros? Que é uma recomendação de leitura. E o Zotero, ele não faz isso automaticamente, mas ele tem como se conectar com um outro provedor de serviços, que eu não me lembro, que também é o mesmo que trabalha com o Mendeley, para poder te fazer recomendações. Não é o Publisher Parish? Não. Era um outro nome novo, eu acho. Mas é porque era uma coisa que ainda estava em desenvolvimento, tipo, eles ainda estavam desenvolvendo essa ligação entre os dois, né? Então,
Mas é bem legal o negócio. Mas vocês podem. Uma coisa também que eu gosto de mostrar é que vocês veem que aqui é uma cara bem mais atualizada, nova. Tipo, esqueci o nome do negócio. Do que essa aqui, né? Tipo, aqui tá uma carinha mais início dos anos 2010, então essa aqui é o nosso futuro do Zotero em termos de interface, né? Tipo, tá se encaminhando para uma atualização. Mas como é uma coisa, também é uma coisa que eu percebo que o pessoal, a equipe do Zotero faz muitos testes antes de fazer alguma mudança. Então, por isso que eu acho que aqui ainda não veio a carinha também, mas em breve tudo isso vai ser a mesma carinha. Mais dinâmica, assim. Deixa eu ver o que mais que é o próximo. Relacionamentos, esse era o negócio que eu queria falar. Pois o tal do relacionamento é uma coisa bem legal de se usar, que é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma biblioteca. Não, uma biblioteca aqui. E, por exemplo, tu tem um capítulo de livro e tu tem vários capítulos de livro na tua biblioteca e são... Ah, já sei onde que eu tenho vários capítulos de livro. Aqui eu tenho vários capítulos de livro. Aqui, deixa eu organizar por tipo de item. Ah, agora que eu me dei conta que o meu troço está em inglês. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Eu fico usando ele em inglês para poder entender o que eu preciso arrumar nas coisas e esqueci. Tá. Rapidinho aqui eu vou abrir meu roteiro. E daí o relacionamento, que é essa coisa de tu colocar a ligação entre referências que tu acha interessante. Então, por exemplo, aqui eu tenho vários capítulos de livro, né? Aqui, ó. Eu tenho vários capítulos de livro aqui. E todos eles são capítulos de um mesmo livro, que é o título do livro é O Vivo Centro a Pé. Se eu vier aqui em relacionamento, eu não sei se eu cheguei a fazer, mas eu posso relacionar todos esses capítulos de livro entre si, né? E eu ainda não tenho o livro do Vivo Centro a Pé, então eu venho aqui. Eu venho aqui, eu vou criar um livro. O livro é o Vivo, o Centro. Até. E eu não tenho as informações de ano nem nada, então. Mas aqui eu tenho o livro e aqui eu tenho os capítulos do livro. Então eu posso vir e fazer, e vir em todos esses aqui, esses capítulos. Deixa eu fazer um zoom aqui. Então eu selecionei um capítulo aqui, tá? E daí agora eu venho aqui na aba relacionamentos e eu vou adicionar um relacionamento. Daí eu vou. Deixa eu tirar isso aqui do caminho. Eu vou escolher, né, na minha biblioteca, com qual referência que eu quero relacionar essa que eu selecionei. Então, eu vou relacionar com centro. É o livro. Ele está se atualizando aqui. Aqui. Eu já tinha o livro aqui. Aqui. Daí eu relacionei com o livro. Deixa eu ver, relacionei com o livro mesmo. Tá, aqui. Tá aqui o relacionamento com o livro. Daí daí eu posso fazer isso em todos esses
Era o único que não tinha, era aquele ali. Todos esses outros já tem, né? Ah, esse aqui não tem, porque não é. Lembrando que existem plugins extras que permitem fazer isso, tipo, selecionar tudo e relacionar um outro item, entende? Então, se relacionamento é uma coisa que é importante para vocês, ou se vocês costumam trabalhar com muitos registros que são parte todo, por exemplo, e pode ser útil ter essa relação elencada, existem plugins que permitem que a gente faça isso de maneira mais rápida, tipo, seleciona tudo e relaciona tudo de uma vez só, sem precisar fazer isso item a item. O nome desse plugin é o Zutilo. Eu vou colocar o link para ele, caso vocês se interessem por essas funcionalidades ali no bate-papo, ok? Eu acho que eu tenho ele aqui instalado. Relate items. Só nunca usei essa parte de relacionar. Ah, tá. É que tu seleciona todos que tu quer. Tu seleciona tudo e esse plugin, o Zutilo, ele é... Não, Tânia, as sessões não se apagam, porque na realidade cada item é um item e eventualmente se tu quiser citar só um capítulo, tu vai citar só um capítulo, de repente, se for isso que é importante para ti no teu trabalho. Então, o que tu mantém são todos os itens na tua biblioteca, mas eles têm vínculos entre si. Então, se tu vai ali nos relacionamentos, sei lá, de repente tu tem a tua biblioteca separada por coleções, então tu tem a tua coleção livro, tu tem a tua coleção capítulo, ou tu tem a tua coleção por assuntos, e de repente, vamos supor, é um livro sobre hidrologia. Tá? E aí tu tem a questão de hidrologia de rios, hidrologia do mar, enfim, ciclo hidrológico, cada um é um capítulo, e dentro da tua organização da tua biblioteca, tu também separou isso. O que tem a ver com rio, o que tem a ver com mar, o que tem a ver com aspectos gerais de hidrologia. Então, cada capítulo do livro vai estar numa coleção, vai estar separado na tua biblioteca. Se tu cria esses relacionamentos, tu não precisa ficar lembrando, e onde é que estava o outro capítulo na minha biblioteca, porque eu tenho a minha separação por assunto. Eu só vou ali nos relacionamentos e consigo ver todas as outras partes daquele material, sem precisar ter que mudar a minha estrutura de organização da minha biblioteca, se de repente, por assunto, isso atende melhor as minhas demandas. Então, é um jeito de conseguir construir essas relações entre os itens, facilitar essa noção do que tem a ver com o que, e para além das próprias organizações por assunto, organização por coleção. Então, é mais um jeito de expandir essa relação que os itens podem ter para ti na tua biblioteca. E pode, inclusive, não ser questão de capítulo, o parte todo, né, de um item, capítulo e livro. Pode ser alguma coisa do tipo, esse livro aqui, esse artigo, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um escrito que é uma resenha sobre um livro que eu tenho dentro da minha biblioteca. Então, por exemplo, aqui, eu acho que eu tenho isso aqui. Aqui eu tenho o livro, a referência do livro. Deixa eu ver, ele está se atualizando. Ó, aqui eu tenho a referência do livro e aqui eu tenho as minhas notas e destaques que eu fiz no meu Kindle, por exemplo. O que ele desapareceu? Ou eu tenho uma resenha, que eu tinha uma resenha aqui que falava sobre ele. Eu acho que é esse aqui. Cadê? Por exemplo, aqui é o meu livro e aqui é uma resenha sobre o livro. Cadê? A resenha sobre o livro. Era esse aqui. É um ensaio crítico sobre o texto que eu li. Então, eu posso relacionar esses dois. E daí, com o Zutilo, eu não preciso vir aqui
em relacionamentos, adicionar, procurar a coisa. Eu achei aqui na minha biblioteca, ó, esse e esse, eu venho com o botão direito e tem a opção de relacionar os itens. Então, daí esse automaticamente ele já vai criar ó, o link de um para o outro. Aqui eu estou na crítica, né? Na crítica que foi feita. E se eu vier em relacionamento, eu clico e ele vem para o texto no todo, para o livro que eu li, coisas do gênero. Deixa eu ver. Qual que era? Eu tô tentando lembrar qual que era outra coisa. Eu vou parar de compartilhar porque relatórios. Relatórios. Uma outra coisa bem legal também é os relatórios. Não sei para quem que a gente falou, para quem ainda não conhece. A gente costuma falar de relatórios no módulo tradicional, mas para quem fez o ERE, esse foi um ponto que a gente não trouxe naquele momento, se vocês fizeram os módulos especiais para ERE, porque a gente preferiu trazer outras informações sobre citações, sobre referências naquele momento. Então, alguém alguém costuma utilizar os relatórios do Zotero? Tem essa prática? Isso, Tânia, no ERE, isso não é, a gente acabava não entrando em relatórios. Então, mas a gente vai mostrar agora como é que dá para fazer isso. O que é o relatório? O relatório é como se fosse um resumo daquilo que a gente fez. Então, por exemplo, da que a gente fez na nossa biblioteca. Eu vou selecionar então aqui algumas referências e vou gerar um relatório para elas. Daí eu clico com o botão direito e vem essa opção aqui, ó, gerar relatório a partir dos itens selecionados. Vou dar um zoomzinho aqui. Ó, daí ele vai gerar um relatório para esses que eu tenho selecionado. Isso também aparece para pasta, para a biblioteca, tu também tem essa opção. Então, daí eu venho aqui e gero o relatório. Aí, o que é o relatório? Ele nada mais é do que como se fosse um grande resumão, na verdade, de tudo que tu colocou em cada item. Então, por exemplo, aqui, ó, tu tem o título, as informações básicas da tua referência, né? E todas as daí vem as tuas notas, tanto o que estava como nota, né? E te fala o que tu tem de anexo. E também, quando tu tem palavras-chave, ele traz as tuas etiquetas também ali para o teu relatório. Então, é uma forma de tu ver. E acho que quando tem relacionamento, ele também traz os relacionamentos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, também tem os relacionamentos. Então, por que tu usa um relatório desses? Por exemplo, tu está querendo lembrar ou revisar todo o escrito que tu já começou a escrever sobre algum determinado assunto e passar isso, ter uma visão geral de tudo que tu já pesquisou, já leu, já escreveu no teu roteiro, tu gera um relatório e daí tu tem aqui, é um texto corrido e com todas as informações básicas numa visão só. Tipo, tu não tem que ficar clicando, abrindo as notas, clicando, abrindo a referência. Não, tá tudo corrido num documento só. Um uso, por exemplo, seria assim, vamos supor, eu tenho a minha biblioteca, eu estou escrevendo a dissertação, e aí eu tenho a minha biblioteca toda dividida pelos meus capítulos, então eu tenho introdução, eu tenho metodologia, eu tenho, enfim, todos os meus capítulos, eles são pastas são pastas ou são etiquetas dentro do meu Zotero. E aí eu tenho todas as referências que mais ou menos eu tenho ideia que vão caber em cada um desses momentos. E aí, bom, vou escrever meu texto.
gerar um relatório daquelas referências em que eu já fiz as anotações, que eu já fiz as marcações, que eu já mais ou menos tenho uma ideia do que eu quero citar. Num lugar só, num arquivo único, pode facilitar o processo de fazer a leitura de tudo e escrever aquele capítulo. Então, o relatório é um agregador de informações. Além disso, ele lembra bastante aqueles modelos de fichamento, em que tu tinha referência, os principais pontos do documento e as tuas anotações sobre o documento. Então, é um jeito mais automático, inclusive, de fazer o fichamento, de já deixar as informações para o fichamento pronto, né? E tem uma coisa interessante também, é que tu tem como editar esse relatório que foi gerado. Tem um plugin que tu pode utilizar, ou então tu tem como... Bom, tu tem como salvar ele, mas daí a ideia melhor é tu salvar nesse de imprimir, que daí tu imprime como um PDF. Porque se tu salva, ele sempre vai salvar como uma página HTML, como se fosse uma página da internet. Deixa eu ver aqui como é que faz o... Tem um link. Deixa eu catar o link aqui. De como tu faz customiza o relatório. É o roteiro report customizer. Então, eu estou aqui no meu relatório. Eu faço o que ele mandou ali. Copiar. Luísa?
teu microfone tá estranho. A Cassandra sentou em cima dele? É. Perdão. Ela tá aqui no meu colo, então ela tá mandando pra lá e pra cá de vez em quando. Então, ó, vocês podem ver que o título curto eu tinha falado para tirar, mas ele manteve. A URL, por exemplo, ó, saiu, porque eu tinha dito que era para tirar. Deixa eu ver o que mais que saiu. Os títulos da apresentação, a edição. O ISSN, eu falei para tirar, então saiu. E os relacionamentos que eu tinha aqui, deixa eu ver, tá aqui, era esse aqui. Esse aqui tinha os relacionamentos, é o gestão e qualidade de vida. Mais ou menos. E daí quando eu editei. Cadê? Foi esse aqui, ó. Esse aqui, ó, que era o gestão e qualidade de vida, ó, tá tudo aqui. Mas aqui tem, no novo não tem os relacionamentos, porque eu tinha falado para tirar. Então tu tem como editar, não é tão complicado, é só ir nesse. Só que daí tu tem que salvar, copiar o HTML e colar lá no customizer do Zotero, que daí é só procurar no Google, é Zotero Report Customizer. E daí esse JSON Clean aqui, eu vou colar aqui o link para vocês, que é para editar o relatório. O plugin que tem como pincelar no Zotero e daí tu tem como editar, eu tive alguns problemas de compatibilidade, assim, então por isso que eu não recomendo muito. Eu acho que ainda precisam testar mais. E sempre lembrando, né, que tem várias coisas que agora a gente precisa dos plugins, mas com o passar do tempo o Zotero vai incorporando, né? Então essa é a parte também bem legal do Zotero. Buscas. As buscas no Zotero. Uma outra coisa bem legal também do Zotero é a busca avançada, que é você vendo aqui nessa lupinha, aqui nessas de acesso rápido aqui, tem a busca avançada. O que é a busca avançada? Além de tu poder fazer buscas mais dinâmicas, mais específicas ou com detalhes mais complexos, tu também tem como salvar essas buscas. Então, por exemplo, eu tenho como dizer que eu quero que pesquise na biblioteca SPURGS e tenha que ter o título qualidade de vida. E tenha que ter a palavra-chave, deixa eu ver a etiqueta, vida. E daí eu vou e pesquiso. Será que tem? Ver se isso existe. Não existe essa palavra-chave. Então eu vou introduzir. Eu vou colocar que tenha o título qualidade de vida e em uma etiqueta introdução. Também não tem. Vou colocar uma coisa que acontece mais fácil de coisa. É depois de 2010. Tem o título qualidade de vida e tenha sido produzido depois de 2010. Aí ele achou aqui, e daí eu posso salvar essa pesquisa. Então, eu vou salvar a pesquisa qualidade de vida 2010.
E sempre que eu incluir uma nova referência na minha biblioteca SBURGS que atenda esses parâmetros, ele vai incluir aqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e vou criar um livro. O nome do livro é Qualidade de Vida. E a data é 2020. Então, se eu vier aqui nessa minha busca, esse meu livro novo, ó, tá aqui. Esse que eu acabei de criar. Porque ele automaticamente vai criando, tipo, tu não precisa criar realmente, se tu quiser, né? Tu não precisa criar várias pastas. Tu pode fazer essas pastas meio que de acordo com o assunto. Tu, tipo, tu determina parâmetros para agrupar as informações que tu acha interessantes. Além disso, tem alguns recursos interessantes que a gente pode fazer com as buscas. Por exemplo, identificar aqueles arquivos que a gente só jogou o PDF, mas está sem a referência pai, né? Tá sem o registro pai. Então, o jeito de procurar isso em toda a biblioteca é ir lá em busca avançada e fazer uma pesquisa em que basta simplesmente dizer que o tipo de item é anexo, porque ele identifica que não é um item que tem registro, e aí fica bem mais fácil de achar todos os itens que estão sem, que eventualmente podem estar sem um registro superior relacionados a eles. Eu fiz certo? Pois é, não tô entendendo por que no teu não tá dando certo. A minha funciona toda vez que eu faço alguma coisa. Deixa eu ver se tem mais algum elemento da busca que eu esqueci de indicar. Então, arquivo sem pai. Na minha biblioteca, tá corresponder a todos os seguintes e exibir apenas itens do nível mais alto. Tu tem que indicar. Então Isso é aí, porque daí, tipo, o PDF realmente tem que ser o item de nível mais alto. Aqui, esse aqui. Aí dá um ok. Aí tu não não tem nada, porque tu, bem bonitinha, fez registro para tudo. Mas se eu vier aqui e editar a pesquisa, eu vou trocar a biblioteca, vou procurar na minha biblioteca. Não, você não. Deixa eu ver, editar a pesquisa salva. Vou procurar. Mas tu tem item solto? Eu tenho, em algum lugar tem. Nesse usuário? Nesse usuário. Mas eu tô vendo aqui que eu troco a biblioteca, mas ele não aceita, é sempre na mesma biblioteca que tá. Tenta fazer uma nova busca, então. Deixa eu fazer aqui, então. Uma nova busca. Tipo de item. Anexo. Aqui, ó. Esse tem, ó. Aí ele achou, então, que é um problema, porque o Zotero até ele não vai conseguir, eu não sei se ele consegue indexar quando os itens estão assim, que é fazer aquela pesquisa dentro do PDF, então é um problema, porque a gente não está pesquisando dentro do conteúdo que está aí. Então a gente precisa de um registro pai para esses dois materiais, para o Zotero conseguir fazer todas as funcionalidades que ele é capaz com os arquivos, né? Minto. Tu consegue fazer, ele indexa sim, e antes ele não conseguia citar, mas agora ele está conseguindo citar. Só que o problema é que se tu cita o PDF e daí depois percebe que tu citou o PDF, na verdade tu tinha que ter criado um item pai para poder fazer ele entrar do jeito certo lá na tua referência, tu vai ter que refazer a tua citação. Porque então o melhor é criar o item pai logo de começo. Então é melhor sempre organizar a tua biblioteca antes de começar a citar. Pelo menos ter o item pai. Se tem o item pai, tu consegue
depois fazer aquelas correções, né? Tipo, faltou um ponto, faltou um acento, faltou uma informação, tu consegue corrigir na tua referência. Agora, se tu referenciou o PDF, depois tu tem que referenciar o outro, daí isso pode complicar. Deixa eu ver o que mais que nós podemos falar. Ali eu falei das buscas, depois tem os plugins. Não, os itens retratados. Os itens retratados. Os itens retratados são uma coisa assim. Isso, Tânia. O item pai é. Luísa, cria um item pai para esse material aí. Então, a gente achou esses 2 PDFs que estão soltos na biblioteca. Mas, na realidade, o item pai é o registro, é a informação sobre o material realmente. Então, tu vê que aqui não tem aquele campo, não tem as 3 abinhas, não tem aquele campo onde tem os dados do item, não tem nem a possibilidade de relacionamento, não tem nada de tudo aquilo que a gente pode fazer com um item que tem o seu registro direitinho, né? Então, é o que a Luísa está fazendo. Então, ela clicou com o botão direito e aí ela está indo nas opções e ela vai criar o item pai, que é criar um registro, que é criar as informações sobre aquele documento. Daí, quando eu criei o item pai, ele deixou de ficar nessa minha busca. Claro, porque ele já está atendendo critérios diferentes, então ele já saiu daí. Sim, mas daí eu perdi ele, cadê ele? Eu não gravei o nome dele. Peraí. Mas ele não botou nome, eu acho. Hã? Não, é o nome do PDF, né? Que ele bota no título. Daí, não se preocupem que há um jeito que a gente vê a data de modificação. Aqui, o último que eu modifiquei foi esse aqui. Então daí eu criei o item pai, e daí agora tu vê que tem todas aquelas abinhas que a Marina comentou. As informações, as notas, as etiquetas, os relacionamentos, que tudo que dá para ser. A Tânia está perguntando se ele recupera todos os dados automaticamente. Como assim, Tânia? Dados de título ou os dados do texto? Que quando tu joga o PDF lá dentro, é para ele puxar esses dados, né? Mas não o que esse aqui não fez isso. É que depende. Para o Zotero conseguir puxar essas informações têm que estar embutidas nas propriedades do documento. Se elas estão embutidas lá, o Zotero consegue puxar uma boa parte dessas informações. Se elas não estão embutidas, ele não tem de onde tirar esse dado. Então, aí ele vai deixar em branco. Aí, nesse caso, a gente vai ter que, ao criar o item pai, fazer todo o preenchimento, fazer o preenchimento manual, exatamente. Só se ele não conseguiu puxar. Ou às vezes também o que acontece é que essas propriedades não estão 100% exatamente como é realmente o documento. Então a gente sempre tem que dar uma revisada para garantir que está tudo certinho para lá na referência, na citação, ficar ok. E, por exemplo, esse aqui é o tipo de documento que tu nunca vai achar essas informações. É um documento bem estranho, digamos assim. Não vai ter na internet, não vai ter nada assim. Então, eu vou ter que arrumar ele. Tenho aqui, então, né? Eu abri ele, daí eu descobri o título. Vou colar o título aqui. Os autores. E daí aqui tem uma coisa legal de fazer quando os autores estão na ordem direta. É o seguinte, ó. Tu faz assim. Então, tudo em ordem direta, que é prenome e sobrenome. E daí, prenome que tá abreviado, mas é o prenome. Aí eu venho, coloco eles num... Eu uso o bloco de notas, porque ele é... Eu uso o campo de resumo, se não tem nada, eu toco no resumo e depois copio e colo. Sim, também pode ser. Eu geralmente uso o bloco de notas, não pode usar o campo de resumo. E daí tu copia, deixa eles um embaixo do outro, copia, e agora vem aqui, vocês veem, deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor, que tá aqui com um campo, né? Que o Zotero, o autor, tu tem como colocar num campo só,
ou transformar mudar para 2 campos. Eu vou usar essa opção de um campo só e colar aquela lista de nomes que eu tinha lá. Daí eu dou Enter e pronto. Ele já coloca um embaixo do outro. E agora eu só tenho que mudar para 2 campos. E daí ele... Ops. Aqui. Mas tem que dar um espacinho ali, porque se não dá no espacinho, ele acha que é tudo o mesmo nome. Uma palavra só. É. Daí eu venho aqui, ó, e inverto para que ele saiba o que é sobrenome e o que é prenome. E daí é um jeito mais rápido, digamos assim, para te incluir os nomes dos autores, né? Bom, depois vamos ver aqui 2006, 2007. Eu acho que é a edição de 2007. É, né? 2007. O documento de 2007. Provavelmente o último ano que Sim. lançaram esse foi 2007, então eu colocaria 2007. E Start Version é um negócio bem estranho isso aqui. E pronto. Bom, tá aqui o documento. É um documento, não tem muitas informações. E ele tá aqui. Que dúvidas tu tem em relação à extensão do Word, Marcos? Que erro que costuma dar para ti? Tu lembra da mensagem ou tem? Vamos ver. Aquela coisa que a gente falou de tentar reinstalação, tu já tentaste? Erro de comunicação. Mas o teu Zotero tá aberto? Porque, por exemplo, Luísia, fecha o teu Zotero e tenta abrir o. Fecha o Word também. E abre o Word de novo? E abre o Word de novo e tenta abrir o Zotero de novo. E aí tenta sem abrir o Zotero pra gente ver se é esse erro. Esse aqui? Que o Word não pôde se comunicar com o Zotero. Por favor, tenha certeza que o Zotero está funcionando. E se o problema persistir... Olha, Marcos, eu nunca vi. Não é esse erro que a Luísa está mostrando. Não, tá. Não, tá. Porque uma coisa que acontece, né, é que se o Zotero tá fechado no momento que a gente tenta chamar a aba, ele dá um erro de comunicação. Daí, geralmente, se a gente abre o Zotero e tenta de novo, ele consegue funcionar. Se tu conseguir nos mandar o texto do erro, a gente pode tentar verificar o que é que está acontecendo. E tentando lembrar. Mas realmente, olha, o Zotero é uma coisa que dificilmente vai ser teu antivírus. Sabe por quê? Tu não precisa nem ser administrador da máquina para instalar o Zotero num computador. Porque ele é tão, digamos, inofensivo, que ele não é considerado um programa, por exemplo, que tu precise de administração da máquina, porque ele não vai em absolutamente nada do teu sistema, ele trabalha com as coisinhas dele lá quietinho no cantinho dele. Então, dificilmente um antivírus, a não ser que de repente tu tá com muitas restrições no teu antivírus, eu acho
bem difícil o antivírus ter algum tipo de ranço com o Zotero. Eu acho menos provável. Não quer dizer que não, né? A gente nunca sabe. Mas é menos provável porque ele não é um programa invasivo. E até depende, tipo, a gente está falando das configurações normais, assim, de computadores, né? Porque tem algumas configurações que às vezes fazem de colocar, tipo, se tu não for administrador, tu não consegue nem abrir um programa, umas coisas assim, né? Então, também tem que confirmar como é que está a configuração das restrições do seu computador também. Mas eu acho que a ideia de reinstalar o Zotero, eu acho que antes de tentar ver se é o antivírus, eu acho que vale mais a pena. Será por causa da instalação? Eu tenho também o Teams, mas eu já tinha o pacote Office instalado na minha máquina. E eu não cheguei a ter problemas com isso. Tu não tá tentando usar mas nem apareceria a aba, Luísa, se ele tentasse no 365, não apareceria a aba. Isso é um detalhe, gente, o Zotero não funciona no Office 365, naquela versão online, ele precisa de uma instalação ainda. Eu já vi alguns fóruns do pessoal identificando que existem algumas possibilidades, mas tudo depende também da forma como a Microsoft permite o uso de determinados campos. Então, o Zotero... Marcos, tá, então assim, o Zotero, ele não funciona... Eu tenho o Office 365 também, mas eu tenho o Office 365 que tu pode fazer uma instalação na máquina. Então, mesmo sendo uma assinatura 365, eu consigo usar o Zotero. Quando é só na web, aí o Zotero ainda não consegue instalar. Com que o Zotero funciona? Funciona com o Google Docs, daí. Se tu queres o Zotero funcionando com um software na máquina, daí o que tu podes tentar é com o LibreOffice, que também funciona bem. Tá? Mas com 365 o Zotero ainda não funciona, porque a forma como a Microsoft disponibiliza o acesso a macros no 365 Web é diferente da forma como os códigos na versão do software desktop. O Libre é bem bom, e assim, a gente está começando a adaptar mais, por exemplo, modelo de trabalhos acadêmicos, que antes a gente tinha só para o Office, agora a gente já tem uma versão do BR Office mais encaminhada. Então, claro, é só aquela coisa da curva de aprendizagem do LibreOffice, que é um pouquinho diferente, mas as coisas funcionam bem similares. E citação e referência, na real, nos dois softwares é clicar um botão. Então, não tem muito mistério em nenhum dos dois. Deixa eu ver... O que mais que nós temos? Retratação. Retratação não. Itens retratados. Itens retratados, exatamente. Uma coisa que eu acho legal, que o Zotero não se mete na tua vida, mas tem uma coisa que ele faz que é legal, que por mais que ele não se meta na tua vida, ele te conta quando tem esses itens retratados. O que é os itens retratados? Um exemplo bem bom que foi recente agora, que teve uma equipe que tinha feito um estudo, acho que foi sobre alguma coisa com coronavírus. Foi o do Corona da Nature, não foi? Dos dados. Que eram os 4 autores, e daí só um deles realmente tinha visto os dados, e daí 3 retrataram e um não, porque era o um que tinha o acesso aos dados e não passou para os outros. É uma coisa assim. Então, tudo isso tu evita se tu conduz toda a pesquisa com ética e todo mundo trabalha no documento e revisa o documento e não fica aquela coisa, eu estou escrevendo um artigo, fulaninho, me empresta teu nome? Daí o fulaninho diz, pode usar meu nome, mas eu nem vi teus dados nem nada. Então, aí quando isso acontece, corre esses riscos. E
também pode ser também quando, tipo, foi meio rápido o processo, alguma coisa ficou meio, no meio do caminho e coisa assim. E daí, ó, aqui que é bem legal o que o Zotero faz, é que ele vai te dizendo na tua biblioteca, tu tenha lá teus artigos que tu tá lendo, tu tá achando interessante, não sei o quê, e daí tem um que é, tipo, é o maravilhoso da tua vida, e dali a pouco tu vê que ele foi retratado. Tu não precisa ir atrás da atualização dele. O Zotero mesmo consegue captar essa informação e te avisa, ó, esse artigo que tu tem na tua biblioteca foi retratado. E o que é esse retratado? Ele te diz, ó, por exemplo, por que ele foi retratado? Ó, esse aqui foi por uma misconduta de uma terceira parte, e daí os resultados ficaram. Tu não pode confiar nos resultados, né? Depois nós temos esse outro aqui, que é a mesma coisa, mesmo motivo. Esse aqui, os resultados, a acurácia, a validade dos resultados é questionável. Às vezes isso é feito por outras pessoas que analisam os seus dados e daí percebem, analisam o artigo e percebem que tem alguma coisa, algum furo ali na pesquisa. Daí. Esse aí questiona os vínculos de um dos autores. E também a questão de autorização ética do Conselho de Ética da instituição. Então, aqui ele vai daí, tipo, além de tu saber que, teve algum problema nesse estudo, eu não posso confiar 100% nesses dados, ele te diz o quê? Que, ó, esse aqui, ó, plagiarismo. Foi eufemismo e para plágio. Para plágio. Então, não foram escritos pelos autores do texto e não teve uma citação certa para outra pessoa. Esse aqui, então, diga daí. Controvérsia, validade dos dados, duplicação, autocitação, que também é autocitação, não, autoplágio, quando tu mesmo se plagia, então isso existe também. A FAO também teve problema da questão de contato com a companhia, com a instituição, do periódico, questões legais, misconduta, mal conduta. Olha, esse aqui tá mal, não tem. E daí tem. E o mais interessante também é que quando tem tem algumas retratações que eles te dizem, foi retratado e aqui está o novo, digamos assim. E ele te diz, de onde que vem desse Retraction Watch aqui, que é o. Ele te manda, tu pode ir para o aviso de retratação, onde te dá os mais detalhes sobre o assunto. Tem um outro, aqui não tem nenhum que é um caso parecido, que tem uns que te avisam, esse está retratado, mas... É que existem diferentes situações que podem levar a uma retratação, né? Pode ser uma coisa que ocorreu de boa fé, simplesmente alguns dados que foram colocados errados, a informação não foi correta, e daí, nesses casos, eu acho que geralmente uma retratação dos próprios autores dizendo, não, aqui estão os dados corretos, é isso aqui que tem que ser considerado. Então, daí, no caso, é mais uma retratação no sentido de uma errata, né? Do que. Mas existem aqueles que foram questionados num âmbito mais profundo do assunto, né? E esse aqui é um desses casos, foi um erro nos dados e tem um novo. Ele foi substituído por outro documento, né? Então, só tem que lembrar onde é que eu posso esconder aviso. Onde é que é?
trabalho foi retratado, substituído por seu editor e este item pode não representar a versão final. Você reutiliza. Se você conferiu que é realmente uma última versão. Ah, tá, cancelar. Deixa eu ver, ó. Até no próprio resumo, ó, já está aqui dizendo, retracta notion notice. A retratação foi feita, daí e te diz qual que é o registro que é para te olhar. Então, se por exemplo eu vou abrir essa referência aqui no PubMed, ou no próprio periódico aqui, e deixa eu ver aqui. Agora deixa eu me achar aqui. Effects of Cognitive Therapy. 2014, 1157. Eu acho que ele usou o mesmo, né? Daí eu venho aqui e tem como pegar o novo. Porque aqui eu tenho. 34. Information. Submitted. Retraction. Ó. Daí aqui tem as informações. Ó. Foi retratado e substituído, né? Obrigada. E substituído em 20 de abril para corrigir erros no texto, na tabela e nas figuras. E daí é para te ver o suplemento. Que destaca o que foi destaca substituído, né? Então, tipo, eu posso tranquilamente pegar esse PDF aqui, que vai ser o PDF Final. Não, tipo, esse aqui, apesar de ser o mesmo DOI. É que o DOI nunca muda, né, gente? O DOI é uma identificação do artigo. Sim. Não interessa quantas versões aquele artigo for ter, né? Então, às vezes, o DOI começa com aquela versão pré-print que a revista coloca lá antes mesmo de dizer em qual volume, em qual número tá. E aquele DOI vai seguindo todas as versões do artigo ao longo da história dele dentro da publicação, né? Luísa, o teu microfone... Tá desligado de novo? Não, agora ligou de novo. É que antes parecia que tu tava falando, mas eu não escutava. Tá. E daí isso eu acho uma coisa legal do retratado, eu demorei. Mas vocês podem ver que ainda tá meio em inglês ainda. Só que isso é uma coisa que provavelmente na próxima atualização do Zotero, a cada atualização é que eles fazem a atualização também das traduções, né? Que tipo, a gente faz as traduções e daí quando vem uma nova versão é que essas traduções são incorporadas. Então, acho que essas coisas são mais novinhas, então até tem que ver se isso daí tudo já está traduzido mesmo. Deixa eu ver qual que é a próxima. Próximo seriam os plugins. Então, os plugins. Existem vários e muito legais, e outros que eu não conheço muito e tudo mais. E daí, o principal é aqueles o Zotfile. O Zotfile é o principal que a gente sempre fala para vocês instalarem, porque sem ele a gente não consegue fazer aquelas coisas de recuperar as informações de um texto, do que a gente escreveu e também de organizar os arquivos, né, os PDFs. Se tem alguém que quer que a gente fale um pouco mais do Zotfile, pode falar. Eu vou falar mais dos outros. Deixa eu catar aqui. Cadê a minha lista de
plugins. Sim. Tem esse aqui que é o Zotero Storage Scanner. Marina, agora eu fiquei com uma dúvida. Aquela coisa de que eles buscavam os... Como é que era o negócio? Era asterisco? Era colchetes que ele buscava aqueles que estavam sem PDF ou que estavam com PDF? Não indexado? Não lembro. Era uma coisa nova que tinha aparecido. Não, é nas etiquetas, não é? Isso. Isso. Isso é nas etiquetas. Mas tu tem que ver, vai na tua... Não precisa fazer uma busca disso. Abre as tuas etiquetas, vai na tua biblioteca geral. Não tá aparecendo nada para ti? Deixa eu ver se para mim aparece. Eu lembrava que aparecia, daí eu... Faz assim. Deixa eu... Vou pegar a apresentação, tá? Tá. Ok, vou pegar a apresentação e vou compartilhar a minha tela. Ok, então aqui tô com o Zotero, certo? Opa, então. Então, tô na minha biblioteca. Achei um que tem. Então o que acontece? Ele mostra para nós aqui nas... Tá dando para ver direitinho porque minhas etiquetas são meio cinzas. Se eu aumento aqui, eu tô conseguindo enxergar. Então, ele mostra essa opção de Broken Attachments, que quer dizer assim, que eu tinha um anexo vinculado àquele registro, mas por algum motivo esse anexo se perdeu entre sincronizações, alguma coisa assim, ou de repente os caminhos não estão direitinhos, não estão configurados direitinho, ou as situações em que existem dois anexos relacionados ao registro, tá? Então, eu vou clicar aqui, deixa eu diminuir. Então, nessa situação aqui, ele tinha identificado que tinha dois anexos, deixa eu ver, porque realmente esse material tinha dois anexos há um tempo atrás, e o que eu fiz? Eu já fui lá no... Eu apaguei direto aqui no local do arquivo, há um tempo atrás. E ele ainda está considerando que eu tenho dois anexos. A mesma coisa esse tutorial do próprio Zotero, que também era uma situação que eu tinha ele duas vezes, talvez ainda esteja aparecendo porque alguma das máquinas que eu tenho Zotero eu ainda estou com os dois arquivos lá, mas eu fiz a exclusão dos arquivos específicos. E o Broken Attachments é quando eventualmente, provavelmente ele está dando isso porque é o outro que eu excluí, eu tinha feito o caminho errado, mas agora está aqui o material. Então, no início, quando eu clicava aqui, realmente, eu tinha situações de itens que eu não estava... que eu não tinha mais, que eu clicava e não achava, ou que tinha arquivos duplicados mesmo, e daí eu fui lá e revisei esses materiais para ajustar. E aí agora mesmo esses que aparecem não estão mais nessa situação. Ou esse aqui de arquivos quebrados, teoricamente. Algumas vezes ele dá que os arquivos estão quebrados porque eu uso o Zotero com o OneDrive. E daí, se o OneDrive ainda não sincronizou na máquina, eu tenho que dar o tempo de sincronizar para ele entender que não, que na prática o arquivo está aqui comigo. Por quê? Porque eu configurei o Zotero para que ele só sincronizasse o conteúdo, os PDFs, quando eu clicasse. Ok? Então, eventualmente, se a gente tem essas configurações assim de economia de espaço e coisa e tal, ele pode entender dessa maneira. Deixa eu dar uma sincronizada. Sair daqui. Vim na minha biblioteca de novo.
Às vezes ele leva um tempinho para entender que as coisas, não, agora tá aqui mesmo. No início, quando eu usei esses recursos pela primeira vez, eles de fato pegaram bastante coisa que estava. Os anexos não estavam bem feitos, os caminhos. Agora, às vezes, depois que eu já arrumei, ele se confunde um pouco, mas é um recurso interessante para achar os itens que estão nessa situação. O Marcos Antônio está questionando se os arquivos que estão no Mega podem ser sincronizados. O que é Mega? Eu acho que é o Mega Upload, não é? É tipo o Dropbox? Tudo depende da possibilidade de tu conseguir instalar uma pasta do serviço dentro das tuas pastas do sistema operacional. Se tu consegue, perfeito, tu consegue fazer. Eu já vi o pessoal utilizando o Zotero com outros sistemas que não são tão conhecidos de compartilhamentos de pastas. Mas assim, se tu consegue, na real, se tu não consegue, tu também consegue fazer compartilhamento, tu só precisa daí criar o link específico para os materiais. É só mais trabalhoso. Mas se tu consegue instalar uma pasta desse serviço, que é aquela pasta que está na tua máquina e sincroniza com o serviço na nuvem, aí o Zotfile faz com que isso seja bem mais automático, então fica bem mais prático só. Se tu consegue fazer essa instalação, tu consegue automatizar bastante desse processo. Perfeito. Então, tu consegue fazer, Marcos, Google Drive, OneDrive, Dropbox, o Mega, se tu consegue fazer essa instalação de uma pasta dele na máquina, tu só tem que ter a instalação do aplicativo desse serviço em nuvem, que em geral acaba ficando com uma carinha de pasta dentro do teu explorador de arquivos, pensando no sistema operacional Windows, né? Se tu consegue fazer a instalação, tu consegue fazer a configuração com o Zotfile para esse compartilhamento entre máquinas bem tranquilo mesmo. Talvez a gente possa pegar aquele slide. Deixa eu pegar aqui aquele slide. Que a gente fala das. Porque o slide é novo, então talvez nem todo mundo tenha visto esse desenho. Deixa eu ver, cadê? Onde é que é o negócio? Eu tenho que lembrar onde é que eu salvei. Esse é um problema que depois acontece. Ele tem na apresentação do Zotero. Sim. Eu achei que eu ia ser mais rápido se eu viesse direto na imagem. Tá. Achei a imagem. Eu vou compartilhar aqui a tela. Não é esse botão. É porque tu... Tá, eu tenho que pegar de volta. Peguei. Aqui, ó. Então, aqui é uma ideia da questão do compartilhamento. Não sei se é esse mesmo. Não é. Ctrl F. Passo para... Eu quero colocar em tela. Tenta F11. Obrigada. Então, qual que é a jogada desses de armazenamento? Nós temos o Zotero, né, num computador, e temos o Zotero em outro computador. Os metadados, que são aquelas informações básicas lá sobre as referências, e daí isso entra as notas, os relacionamentos, as palavras-chave, tudo isso sempre é sincronizado na nuvem do Zotero. E sem limite de espaço, essas informações tu não tem limite. Não. É até onde o teu computador conseguir rodar. E daí isso sempre é vai para a tua biblioteca da nuvem no Zotero e depois tu consegue sincronizar no teu computador. Já sobre os arquivos que tem pastas, tu tem 3 formas de armazenar. Uma que é a mais fácil, é utilizando o armazenamento do próprio Zotero, que daí a gente tem aquele 300 mega gratuito, podendo, se quiser, pagar o serviço, e é menos que um Netflix por mês, para 2 GB, eu acho, não me lembro mais.
Mas enfim, relativamente não é tão caro assim, dependendo de quanto espaço tu precisa. Mas se tu já usa, já, por exemplo, aqui na URGS a gente tem o Taskbox. Tem o Google Drive, tem 15 GB que tu não paga nada. O Dropbox acho que é 5, o OneDrive é 5 GB. Então, tu pode utilizar essas outras formas de armazenamento. E daí tu tem a opção de criar um link, que daí foi o que a Marina comentou que é um pouquinho mais trabalhoso, porque daí tu cria um link na web e daí tu precisa ter conexão com a internet para poder fazer essa, digamos, sincronização. E tem a outra parte, o outro jeito, que é com o Zotfile. Tu cria, é como se fosse um link, mas é um link para um arquivo que está dentro do teu computador. Então, isso tu consegue fazer com o Google Drive, com o Dropbox, com o OneDrive, por quê? Porque tu tem essa pasta no teu computador e que ela é sincronizada com a nuvem e depois tu tem essa mesma pasta no outro computador. E daí assim é que tu consegue fazer essa sincronização. Então, qualquer serviço que tenha uma lógica Igual, né? similar de permitir criar essa pasta, tu vai conseguir fazer essa mesma, usar esse mesmo recurso, né? Que, por exemplo, o Taskbox a gente não consegue fazer isso. O Taskbox ele não tem essa opção de tu salvar, tu ter como se tivesse uma pasta no teu. O Taskbox não tem um aplicativo É, cliente no sistema operacional, na tua máquina. Ele é é só só um web. serviço web. E aí, por isso, tu tem que criar os links lá e aí indicar os endereços para cada item. E lembrando que, tipo, às vezes pode parecer confuso, principalmente para quem ainda não usou o Zotero, mas saiba que isso aqui é uma coisa, tipo, quando tu atingiu o limite de 300 MB que tu vai precisar se preocupar com isso, sabe? Não é uma coisa que, se tu começou a usar, ou se tu guarda os arquivos, tu prefere deixar eles numa pasta separada ou coisa do gênero, não precisa se preocupar tanto com isso. E a coisa que eu gosto muito do Zotero é que ele te dá sempre opção. O Mendeley, por exemplo, tu tem o limite de 2 GB de espaço e ou tu vai pagar por ele, ou tu vai pagar por ele, ou tu não vai sincronizar mais. O Zotero não. O Zotero ele te dá opções de tu fazer isso de outras formas. Tu não precisa ter sempre o teu PDF vinculado à tua conta do Zotero, do teu gerenciador. Tu pode ter o teu PDF ou arquivo, por exemplo, se trabalha com imagem, vídeo, tudo isso tem como armazenar em outro local. E ainda manter isso, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante do Zotero. Deixa eu ver. O que Nós mais estávamos nos plugins. os plugins? Um outro plugin legal que eu tenho anotado aqui é o do OCR. Só que eu confesso que o OCR eu tinha feito uns testes, depois eu não continuei fazendo os testes. Então eu não vou contar para vocês como é que funciona, porque não sei se funciona De bem. qualquer forma, pessoal, eu estou colocando no bate-papo o link para a página sobre os plugins do Zotero. O Zotero está em português, mas essa página está em inglês. Sobre as opções de plugins que a gente tem para utilizar. Alguns a gente usa, mas a gente não usa todos os plugins que tem disponíveis, né? Porque depende muito do tipo de uso que cada um faz, da sua biblioteca, qual o tipo de demanda que precisa. Por exemplo, se vocês costumam usar o LaTeX, tem alguns plugins que integram melhor as referências organizadas no Zotero com o BibTeX, então, para fazer as referências, para gerar as listas no LaTeX. Então, tem algumas outras opções também. Né? Então, uma boa parte, na realidade, a gente não usa, eu acho que nem metade da metade dos plugins que tem aqui, porque tem bastante opção. Luísia, o microfone. Sim, obrigada. Não sei porque eu fico.
Esquecendo esse negócio. Eu vou beber água, não quero bagunçar vocês. Tem uns que são bem interessantes, por exemplo, esse aqui, para poder importar os dados para dentro do teu computador. É um scanner de código de barras. Daí, tipo, tu tem o teu. Daí, no caso, é só para. Você está trabalhando bastante com. Esse é para iOS, né? Mas esse é. Você está trabalhando com livros físicos, né? Então, tu queres. Ah, agora o livro que estava aqui saiu. Aqui. Então, se tu quer fazer a leiturinha do código para puxar o ISBN, essas coisas assim. Então, é bem útil. Daí também, esse aqui eu achei interessante, que ele recupera o ArcID dos arquivos. Eu não testei esse aqui. Acho que esse aqui é novo. Não me lembrava desse aqui. Também tem gerenciador do DOI para poder. Esse eu tô utilizando. É interessante. PubPeer. É parecido com o Retraction Watch. Importar pastas. Isso aqui é uma coisa que o pessoal às vezes pergunta muito. Às vezes tu tem a tua pasta com um monte de. Tu tem as pastas, subpasta no teu computador dos PDFs, e tu tem como importar isso com a mesma organização que tu tinha no teu computador para dentro do Zotero. Legal. Por padrão, o Zotero a gente consegue arrastar os PDF lá para dentro, mas essa pasta mantém a organização, que é uma coisa bem boa, né? E tu consegue importar a pasta inteira de uma vez só, né? Não é só os arquivos. Dependendo do tamanho da pasta, pode ser bom do que ficar arrastando cada um dos PDF para dentro do Zotero. Isso é uma coisa nova, porque não. Ó, 16 de agosto. Então, tipo, é versão 002, então ainda tá no iniciozinho, né? Então é melhor esperar um pouquinho. Nós, assim, réis mortais, temos que esperar um pouquinho mais pessoas testarem, porque às vezes tem alguma incompatibilidade que faz ficar mais lento o Zotero, alguma coisa assim. A não ser que vocês gostem de viver perigosamente. Daí aí tem que instalar a versão beta do Zotero. Que isso é uma coisa legal do Zotero também. A gente pode instalar a versão beta e ir testando as novas funcionalidades enquanto elas estão, o pessoal ainda está trabalhando, assim, se vocês não têm muito receio ou costumam ter um backup da biblioteca, pode ser legal para ir testando as novidades desde o início. Deixa eu ver aqui. Esses aqui são os artifacts que a gente fala para vocês. Esse aqui é o que a gente mostrou. O Zotero OCR foi um que eu tinha feito uns testes um tempo atrás, mas eu não consegui fazer com que realmente funcionasse. Talvez vocês tenham mais sorte que eu também, possível. Tânia, a Tânia falou, se a biblioteca não está muito cheia, dá para ir testando e vendo o que der, porque daí, mais ou menos, depois, se tu precisa recuperar o material, é difícil realmente perder biblioteca no Zotero. Eu nunca vi falar assim nos fóruns. Já vi o pessoal não conseguir abrir arquivo, coisas assim. Mas se tu não furunga demais com a sincronização ou faz a sincronização utilizando os Hotfiles seguindo os caminhozinhos, é bem difícil perder dados. Tu pode bagunçar tudo, mas perder dados é difícil. Ainda mais que tem essa coisa da atualização e dos backups. Ele tem os backups automáticos também, então é bem legal. E também tem, por exemplo, tem integração com website. Então, por exemplo, se tu trabalha num blog, escreve muita coisa, artigo, tu tem como fazer a importação das referências já formatado, bonitinho, no teu Zotero. Então, tem várias coisas assim que dá para te fazer. Esse aqui eu não conosco. Mas deve ser, se tá aqui, deve ser um
Esses aqui acho que são todos mais ou menos a mesma Ó, ideia. o Marcos está perguntando se o OCR é para transformar o PDF em pesquisável. Sim, é isso. Desculpa. Hoje, para tu fazer isso com o Zotero, na real, tu tem que jogar o PDF num software que faça essa leitura e aí depois carregar ele no Zotero, depois que ele já criou essa camada de texto associado, né? A ideia desse plugin é um plugin desenvolvido pelo pessoal de uma instituição de pesquisa da Alemanha para que ele ia usar um serviço na web para fazer o OCR, porque o OCR sempre tem que ter uma base de dados por trás, né? Para poder puxar as palavras, ele tem que ter tipo um dicionário por trás dele para conseguir gerar o PDF pesquisável. E aí a ideia seria isso, né? Que ele fizesse o acesso a esse serviço na nuvem, rodasse o OCR nos textos e já transformasse eles em textos pesquisáveis que o Zotero já conseguiria indexar. Então, o problema que eu tive foi exatamente nessa integração com esse Tesseract aqui, que eu não fui muito feliz, mas também eu acabei parando no meio do caminho. Então, eu tenho que retomar isso, porque realmente é uma coisa bem melhor, porque não só tu torna o arquivo, o PDF pesquisável, mas também tu consegue diminuir ele, né? Porque ele vai ser salvo, ao invés de imagem, vai ter mais texto, né? Então ele fica mais leve. Mas só para vocês terem umas ideias, né? E tudo isso são coisas que a comunidade percebe, vê a importância, e daí vai lá, tenta desenvolver, ou consegue, ou contrata alguém para desenvolver. E tem várias coisas que ao longo do tempo o pessoal da equipe do Zotero vai incorporando, né? O que mais que nós temos? Os atalhos. Os atalhos. Eu recentemente descobri um atalho que eu fiquei maravilhada. Então eu tenho que compartilhar com vocês. Porque eu fiquei assim, eu perdi tanto tempo na minha vida e eu tinha uma coisa tão simples. Que é o seguinte, já me perguntaram uma vez e eu não sabia responder. E daí agora eu tenho como responder para vocês, que é o seguinte. Eu estou aqui na minha biblioteca, daí eu criei uma pasta aqui. E daí eu tenho esse registro aqui, ó. Eu não quero simplesmente... Se eu venho aqui e simplesmente arrasto para essa outra pasta, ele vai ficar nas duas pastas. Ele não está duplicado, tá? Ele só existe uma vez. Então, por exemplo, se eu vier aqui e alterar, ao invés de General Assembly, vou colocar esse aqui em maiúsculo, eu estou na pasta Record, tá? Fiz essa alteração do título, coloquei em maiúsculo. Se eu vier aqui na outra pasta, ó, é o mesmo registro. O mesmo registro está nos dois lugares. Mas se eu quero, se eu errei, eu arrastei para essa pasta aqui, mas eu não queria arrastar, eu não queria duplicar. Eu queria que simplesmente, eu queria mover. Eu queria que ela ficasse só numa das pastas. Como é que eu faço? Eu vou deletar daqui para a gente ver. E, ó, eu estou aqui no Record e vou arrastar para o pasta. Eu vou apertar o Shift e vou arrastar e soltar. E daí pronto. Não está mais no meu Record, só está lá no meu pasta. Aquele plugin, o Zútilo também, uma das funções dele é expor atalhos não visíveis do Zotero. Então eu acho que ali tu vai em ferramentas, extensões, né? E aí ele te mostra os atalhos e te mostra algumas opções, alguns atalhos que tu pode deixar visíveis para fazer. Então, por exemplo, esses tempos eu estava trabalhando com os arquivos que todos eles eram trabalhos de um mesmo evento. E aí, eu usando os campos do Zútilo, eu usei a opção de copiar o título do evento e colar ele, selecionar todos os registros e colar ele em todos os registros. Então, se vocês costumam trabalhar com
com materiais que, tipo, tem elementos que se repetem e tal, esse tipo de extensão pode ser bem útil para facilitar o processo, assim, né? Eu costumo trabalhar com muitos itens, assim, os mesmos itens dos mesmos anais, ou são todos capítulos de um mesmo livro, então esse tipo de extensão que te dá as dicas de atalhos, que te mostra mais coisas que são mais fechadas dentro do Zotero, é bem interessante, é bem útil. Mas esse que eu mostrei é do próprio Zotero também. É nativo na realidade, nada que é do Zútilo não é nativo do Zotero. A única coisa que o Zútilo faz é expor as funções. É. Porque são funções que estão até certo ponto fechadas e ele expõe essas funções, assim. Que geralmente tem coisas que talvez a maioria dessas opções eu não uso, mas é que depende muito do tipo de trabalho que tu faz com a tua biblioteca, o tipo de arquivo que tu lida, o que tu precisa fazer com o material da tua biblioteca. Então, é interessante porque aí tu pode dizer, não, isso aqui é o tipo de função que eu preciso, isso aqui é uma função que não me interessa. Então, aí, ele auxilia isso, a deixar as funcionalidades do Zotero mais de acordo com as tuas demandas, né? Então, por isso que é uma opção, é uma extensão que eu tenho gostado bastante de utilizar nos últimos tempos, porque ela tem se mostrado, sim, um fator importante para conseguir fazer as coisas mais rápido, conseguir lidar com a biblioteca de uma maneira mais rápida. E até tem aqui como tu criar atalhos para aqueles que tu usa com mais frequência. Legal, definir as atalhos. Eu não uso muito os utilos, então eu estou aprendendo com vocês também. E daí tem os outros atalhos que o Zotero já tem já configurado. Esse do Shift que eu fiquei. Daí uma outra coisa legal é que esse do Shift funciona também no Windows ou no Linux, nas pastas. Não é do Zotero, mas é tipo, se tu quer arrastar, às vezes quando tu vai mover algum arquivo para a área de trabalho, por exemplo, ele sempre gera uma cópia. Mas quando tu quiser que ele mova para lá, tu aperta o Shift e funciona. É por isso que eu fiquei tão encantada com esse atalho. E agora vamos falar algumas coisas mais. Deixa eu ver. Sim, um legal que eu gosto de também é o do Ctrl. Tipo, se eu estou com uma referência aqui, por exemplo, essa aqui, e eu aperto Ctrl. Se ele não tiver lugar nenhum, ele não vai aparecer. Tá, vamos fazer aqui. Tá. Se eu aperto Ctrl, ó, ele me mostra em todas as pastas que essa referência tá. Então, eu seleciono ela aqui e ele me mostra em que pasta que está armazenada. Pode ser que esteja em mais de uma pasta, pode ser que esteja em só uma, e por aí vai. Um outro que eu acho bem legal, que às vezes quando eu estou querendo organizar a minha biblioteca, eu uso bastante, é o Shift+. Na verdade é mais e menos, tá? No meu caso é porque eu estou usando o teclado normal aqui, daí eu tenho que apertar Shift para o mais funcionar. Então, é o menos e o mais. Né? Então, o menos vai expandir. Vai colapsar, não, vai encolher, e o mais expande. Então, se eu quero expandir para ver todo o expandir tu vê todos os filhos, né, do item pai. Então, tu vê todos os anexos, as notas, então dá para te ver se tem alguma coisa que tu não organizou da forma como queria, ou coisas do gênero, né? Então, tem várias opções. Ó, por exemplo, esse aqui, eu vi que esse aqui foi lá para o meu... eu uso aquele armazenamento em outra pasta, né? Esse aqui tá lá, esse aqui não tá.
Esse aqui, como é que eu sei isso? Eu sei isso porque por causa do íconezinho. Daí também é uma outra coisa que eu adoro dos roteiros, são os ícones. Tipo, na imagem eu já vejo o que ele é. Ele é um PDF. Esse PDF está armazenado no meu próprio roteiro, porque ele não tem nenhum linkzinho. E esse meu PDF está linkado para alguma outra pasta. Então é assim que eu consigo na hora ver o status desse meu PDF. Então, se eu abro aqui, deixa eu abrir aqui. Daí eu vou confirmar se os dois PDFs são a mesma coisa. Os dois PDFs são a mesma coisa. Então eu posso excluir esse que eu não, esse aqui eu posso excluir. Então eu vou mover item porque está ocupando espaço sem necessidade. E assim eu vou organizando a minha biblioteca para que ela fique cada vez mais completa. E, por exemplo, esse aqui são 3 anexos, que pode parecer que seja a mesma coisa, mas nesse caso não é. Ó. Esse aqui é o checklist, que eu sei por causa do título de cada anexo. Ó. Esse aqui é o checklist, esse aqui é o diagrama, o fluxo, e esse aqui é realmente o artigo, né? Então, o documento em si. Então, eu tenho essa referência tem vários anexos. E, por exemplo, se tu baixou o artigo, mas tu também puxou os suplementos, tu tem como colocar todos eles dentro dessa tua mesma referência. Ou também, se tu quiser fazer separado, tu tem como fazer separado e fazer e depois relacionar. Então, a forma de tu organizar depende muito do que tu entende. Interessante. Um outro que eu acho que a gente fala isso às vezes para vocês é quando tu tem deixa eu achar um exemplo aqui. Deve ter um aqui, em algum lugar eu devo ter. Um que esteja tudo com caixa alta quando é um título de algum periódico. Às vezes fica meio lento o negócio aqui. Aqui. Ó, esse aqui tá tudo. Esse aqui. Tá tudo em caixa alta, tá? E não pode ficar. Na minha biblioteca ela tem que ficar bonitinho. Como é que eu faço para poder arrumar isso? Antigamente eu clicava e tinha que ficar digitando um por um, redigitar as coisas. Mas agora tem uma opção bem mais simples, que tu clica com o botão direito, ó, e daí tu já tem a opção aqui, ó, início da frase em maiúscula. Início da frase em maiúscula, pronto. Já colocou tudo. E daí tu só tem que corrigir, por exemplo, Brasil tem que ficar em maiúscula, né? Então, é Brasil. E se tiver alguma outra palavra aqui que precise, tipo, se for uma instituição ou alguma coisa, tu tem que colocar em maiúscula. Mas o resto fica tudo em minúsculo e só usando esse com o botão direito essa opção já arruma a referência. Ó, por exemplo, aqui, ó. E daí aqui você tem dois problemas. Tanto o título, né, tá errado aqui, daí eu clico para poder fazer. Só que o problema é que os autores também estão com erro. Aí os autores, eu acho. Não, ele só inverte. Ai. Então, ele inverte. Então, eu vou ter que. Os autores eu ainda tenho que vir na mão e arrumar, né? Então, ainda não tá 100%. Mas estamos caminhando, estamos cada vez melhor esse negócio. Mais ou menos. Ah, sim, uma outra coisa legal também que eu vi no roteiro é, por exemplo, quando tu vai colocar a data de alguma coisa que tu acessou, por exemplo, esse aqui, a data de acesso. Eu posso colocar hoje, e ele coloca a data de hoje. Anteontem, não funciona, mas ontem, e
amanhã funciona. Então, quando for hoje, amanhã, ao invés de tu digitar a data, né, tu coloca o dia, hoje, amanhã, daí é divertidinho esse aqui. E eu acho que deixa eu ver o que mais que eu posso contar para vocês, tá legal. Bom, daí tem uns atalhos gerais, assim, tipo, Ctrl Shift N, eu crio um novo item, né? Então, Ctrl Shift O, Ctrl Shift O, eu crio uma nova nota, né? Então, e esses todos os atalhos tu tem no Zotero, esse aqui, zotero.org, de shortcuts, deixa eu catar aqui que eu nunca me lembro. Tu consegue ver também os principais nas preferências, na aba avançado atalhos, e tu consegue inclusive editar para atalhos que de repente façam mais sentido para ti, se for o caso, né? De repente preferir uma lógica diferente para esses atalhos, pode fazer por lá também. Acho que é mesmo no avançado. Lá no editar preferências, no avançado, tem aqui criar novo item, criar nova nota, alternar o painel de bibliotecas. Então, alguma dúvida em relação à questão de atalhos, pessoal? São recursos que, de repente, a gente não usa inicialmente, mas é interessante saber que eles existem, principalmente se vocês, em determinado momento, vão ter que lidar com uma carga muito grande de referências. Os atalhos podem facilitar bastante a vida. Então, é interessante saber, talvez não precisem gravar exatamente o que esses atalhos fazem, mas saibam que eles existem e que, eventualmente, conforme vocês sentirem a necessidade, vocês podem utilizar. A gente está chegando perto do horário final do módulo. Alguma dúvida mais que vocês tenham em relação ao Zotero, que queiram colocar? Também não esqueçam de nos avaliar, porque esse é um módulo que a gente ainda está testando. Esse é um módulo que, como ele é menos estruturado que os outros, às vezes a gente não tem muita certeza se ele está sendo um módulo que está bom, que não está, se precisa de melhorias, o tipo de informação você sente em falta nesse módulo. Então, tem o link. Agora vocês têm o link, não podem dizer que não tem o link para poder fazer a avaliação. Em relação ao pessoal que perguntou do certificado também, então os certificados, na realidade, eles ficam disponíveis, então, por enquanto o que tem disponível no sistema de extensão são as ações de 2019, né? Então tem que fechar as ações de 2020 para que os certificados fiquem disponíveis, mas eu tenho a impressão que agora, final de novembro, já vai estar fechando, eu acho, né, as ações do Super 8, por mais ou menos, acho que a gente está acompanhando o período do ERE, ou ainda estava pelo que era o semestre anterior, Luísa, tu lembra isso? Não. Mas eu acho... Mas de qualquer forma vai terminar para agora, né, porque termina em final de dezembro, quer dizer, no início de dezembro.
E a gente não tem mais nenhum módulo previsto para dezembro, então acho que... Provavelmente final de novembro, se vocês ainda não conseguiram emitir os certificados, aquilo que está faltando já deve estar aparecendo. A Tânia falou que já conseguiu emitir os de agosto, então... Talvez seja o tempo da Bianca atualizar lá no sistema as presenças. Os meus de ministrante não estão aparecendo. Até aí talvez seja... talvez seja isso, ministrante é que fica depois, quando encerra tudo e coisa. Pode ser. Marcos, claro, nós temos várias outras apresentações agora em novembro, com inscrições abertas lá no Super 8. Para quem já fez o Zotero, nós vamos ter 2 edições de trabalhos acadêmicos com o Zotero, então aí o foco não vai ser tanto no gerenciador, mas o gerenciador vai entrar, a gente vai falar um pouquinho mais de formatação, vai falar de formatação utilizando um modelo de trabalhos acadêmicos da URGS mesmo, vai ter 2 edições, uma que vai ser com o Office e a outra que vai ser com o BR Office. Não sei qual a área de vocês, mas a gente está tendo agora, a partir da semana que vem, vários módulos especializados em base da área de engenharia, então se de repente interessar para vocês, é legal conhecer também. Vamos ter um módulo sobre a Pivot, que é uma base bem diferente, é uma base que ajuda pesquisadores a encontrar fontes de financiamento de pesquisa, bolsas, grants, para conseguir financiar a pesquisa. É uma base bem diferente, pode ser bem interessante conhecer também esse recurso que a URGS assina. Ok, pessoal? Sabe mais? Temos o de Sabe Mais também, que é o catálogo das bibliotecas que agrega várias bases num lugar só, né? Porque o Sabe Mais já não é só o catálogo das bibliotecas, ele é o catálogo das bibliotecas mais outras bases de pesquisas associadas. Então, pode ser uma opção interessante também. É sempre um lugar interessante de iniciar as pesquisas através do Sabe Mais. Acho que a gente tem que colocar os nossos contatos também, caso o pessoal tenha dúvida, queiram utilizar essas coisas do Zotero e ficaram com alguma dúvida. Se vocês tiverem problemas em fazer instalação de extensão, não estiver funcionando, a gente pode marcar um horário para fazer um atendimento específico para a gente ver o que é que está acontecendo. Que bom. E o principal é o seguinte, quem se nunca usou o Zotero, eu lembro que tinha, eu não lembro se... Eu tenho uma memória de jirico, então eu não me lembro os nomes das pessoas que responderam que ainda não usavam o Zotero. Mas não se assustem, usem, assistam os nossos videozinhos que a gente mostra, apesar de eles serem meio chatos, porque é a gente falando durante 2 horas. Mas a gente fala ali, dá uma introdução. Eu acho que até que a última versão a gente não gravou. Mas a ideia é que a gente também, aos tempos, faça os videozinhos pequenos, curtos, seja pontuais, sobre as questões pontuais. Então também, se vocês tiverem alguma sugestão de alguma questão pontual que queiram que seja transformada em vídeo, também a gente pode ir fazendo. Falando em vídeo, esse vídeo de hoje vai ficar disponível lá no canal do YouTube do Super 8, é isso? Isso. A gente só precisa de um tempo, Vitória, porque o vídeo ele não processa, não vai estar disponível imediatamente. O MConf demora um tempinho para processar ele e aí, em geral, ele fica disponível 1-2 dias depois do módulo mesmo. Okay? Então, terça ou quarta a gente já vai estar lá no nosso canal do YouTube. Isso aí. Então tá, deixa eu parar a gravação agora.